Olá, o Primavera Saúde já está no ar e o tema de hoje é a alimentação no verão. A nossa parceira, a doutora Marielle Barcelos, que sempre atende aos nossos chamados, vai esclarecer as nossas dúvidas. Doutora, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Obrigada mais uma vez pelo convite, Adoro estar aqui no programa de vocês e vamos conversar um pouquinho sobre isso, Desmistificar alguns temas aí. Vamos lá, então. Doutora, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que a gente pode considerar uma alimentação saudável, então, Então, na verdade, primeiro de tudo, mesmo a gente falando nesse papo de verão, que todo mundo meio que se desespera nessa época do ano. É verdade. E começa a olhar, às vezes, para si nessa época do ano, Quando começa o corpo a ficar mais exposto, enfim, É super importante a gente ter ideia de que a gente tem que se cuidar o ano inteiro. Não é só ficar bonita no verão, ficar saudável no verão, Eu acho que a gente não consegue também resultados tão rápidos ao ponto de chegar no verão tão bem, A gente tem que se cuidar o ano todo. Ter uma alimentação saudável nada mais é do que tu ter um equilíbrio, um balanço aí energético, proteico, de carboidratos, de gordura saudável, Eu não digo nem só um balanço, por exemplo, positivo, Eu acho que a gente tem que ter um balanço, por exemplo, unindo todos esses componentes na dieta e a gente conseguir uma harmonia nisso, assim, sabe? Extremamente importante também, nessa hora, a gente pensar não só em termos, digamos assim, só nutricionais, mas também o gosto do cliente, O gosto dessa pessoa, O que essa pessoa gosta, o que essa pessoa curte fazer, qual é o paladar dela, qual é o hábito dela, Isso vai se tornar uma alimentação saudável. Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta nada a gente colocar, por exemplo, para mim, uma dieta perfeita para aquele paciente e ele não consegue fazer com o dia a dia dele. E isso se torna um estresse para ele, Eu vejo muito isso, os pacientes chegando no consultório e dizendo, eu estou muito estressada porque eu não consigo fazer. Porque não dá certo, porque eu coloquei isso, eu coloquei aquilo, Então, uma alimentação saudável seria esse equilíbrio de tudo isso, tá? E como que a gente pode montar um prato? Por exemplo, para o almoço, o que a gente pode dizer assim, esse prato vai ser saudável e quem sabe pode agradar uma grande maioria, assim? Porque talvez muito se fala da quantidade que vai se comer. Então, como é que a gente pode reduzir isso, deixar um prato legal, saber que tu vai estar acertando? Então, cada pessoa tem uma necessidade básica, Não daria para eu te falar aqui, por exemplo, quantas colheres de arroz, quantas colheres de feijão, o tamanho de uma carne, enfim. Mas um prato saudável, por exemplo, seria um prato básico, assim, Eu sempre falo que metade do prato tem que ser de verdura e legume. Sempre, tá? Pode ser cozido, pode ser refogado, pode ser cru, de preferência cru, porque tem mais fibra. Principalmente agora no verão, que a gente acaba tendo essa necessidade a mais, assim. Uma porção de carne, quando a gente fala carne, não é só carne vermelha, é carne branca, é carne de suíno, é peixe, é ovo, Mas uma porção de proteína, que a gente diz. De preferência com baixo teor de gordura ruim, Hoje a gente acha que tem que tirar tudo de gordura. Não, a gente tem que tirar a gordura ruim. A gente tem que comer, por exemplo, gorduras boas, Um prato saudável pode ter uma porção de carboidrato. A gente não precisa tirar completamente o carboidrato, como muita gente faz para poder emagrecer. Não, a gente tem que saber que carboidrato utilizar. De preferência, carboidratos integrais. Carboidrato que tem uma porção de fibra e essa fibra ajude na hora da absorção tanto de gordura, índice glicêmico, enfim, tudo isso. Que isso vai mandar da gente engordar menos ou mais, da gente ter um pico glicêmico para ter problema de engordar ou não, ou ter estoque a mais de gordura, tá? E essa questão da gordura boa, eu acho bem interessante a gente começar a se acostumar, de repente, colocar nessa salada um azeite de oliva, ou qualquer outro tipo de azeite, que tem muito azeite legal hoje em dia nos mercados para comprar. A gente pensar nas oleaginosas, que são as nozes, castanhas, que a gente não tem esse hábito, É verdade. A dieta mediterrânea, no tanto que a gente se espelha e a gente vê isso o tempo todo nas revistas, é muito isso, assim, sabe? Ali essas gorduras boas, assim, e essas gorduras boas existe uma contribuição para o organismo. Eu acho que esse seria mais ou menos um prato saudável. Claro, no verão, a gente às vezes não corre muito atrás do feijão, Porque a gente quer alimentos não tão quentes. Eu acho bem interessante uma porção do grupo do feijão, Não só o feijão com caldo, o quente, A gente pode pensar no feijão branco, que cai super bem com salada. A gente pode pensar num grão de bico,
ervilha, são todos parentes, né? Uma lentilha, e eu acho que casa muito bem, assim, isso seria pra mim um prato super saudável de verão ou de inverno, enfim, né? Mas um prato saudável. Agora falando em questão de azeites, fiquei curiosa, tu acabou citando ali, a gente tem um azeite de oliva que é muito conhecido, mas quais são os outros então que podemos considerar uma gordura boa? Então, a gente tem outros tipos de óleos que são ótimos pra gente estar usando cru. Existe o óleo de linhaça nos mercados, óleo de gergelim, que são ótimos, né? Pra gente estar usando, por exemplo, cru na salada. É que nem todo mundo, eu comentei isso, gosta do paladar do azeite de oliva, né? Muita gente acha, não gosto do gosto da azeitona, acho ele muito forte, dependendo da marca ele tem um gosto mais expressivo que outras. Então eu dou essas segundas opções, assim. Não quer dizer que a pessoa não possa usar um óleo neutro, por exemplo, um de girassol, um de milho, um de canola. Pode usar sim, né? Na quantidade perfeita. Tem gente que acha que esses óleos são só para usar para culinária, ou para fritar, ou para refogar, enfim. Não, esses óleos podem ser usados também em cima, crus, em cima de uma salada. Só que eles não têm um gosto tão gostoso e eles não têm um teor de gorduras benéficas tão bom quanto esses outros. O de oliva, um extra virgem, né? Sim. Um de linhaça, um de gergelim. Mas eles também são super benéficos. Tem um tipo de gordura muito boa dentro deles, assim, que é super válido estar usando também. E às vezes o custo-benefício também vale mais a pena, né, do que esses outros, assim. Tem toda essa questão, a gente tem que avaliar o que a pessoa está podendo gastar, não podendo gastar, né. Hoje em dia não dá para comprar muita coisa importada por causa do aumento aí no supermercado, tudo isso, né. Tem que avaliar, né? Doutora, agora falando da estação mais quente do verão, a gente não pode esquecer de jeito nenhum da água, né? Qual a quantidade ideal para a gente poder manter um organismo saudável? Então, Morgana, a última recomendação de líquido, não é só de água, tá? Sim. De líquido que saiu da Organização Mundial de Saúde é 2 litros e 700 ml para mulheres e 3 litros e 700 ml para homens, tá? Isso engloba tudo, água, sucos, né, chás, o café, que a gente acaba tomando no dia a dia e tem muita água, né? Água de coco, bebidas isotônicas, enfim, uma série de coisas que a gente serve para hidratar, tanto quanto a água, né? Claro que nós, nutricionistas, a gente pede para consumir muito mais água do que outros líquidos, né? Pela questão calórica mesmo, né? Não dá para eu dizer para um paciente, por exemplo, que está querendo perder peso, que ele tome suco no lugar da água doidado durante o dia, né? Porque vai vir aliado calorias, né? Então, e dependendo também, né? Não dá para usar um suco adoçado com açúcar, né? Senão não vai adiantar muito essa questão da hidratação da água, ele vai continuar com sede, vai continuar desidratando. Então, uma coisa extremamente importante é a gente ter essas garrafinhas de 500 ml, assim, eu acho a melhor coisa que tem. Porque daí a pessoa anda na bolsa, né, mulheres, ou anda no carro e tá sempre repondo ela, sabe? E de preferência deixa perto do trabalho, deixa perto, dentro da bolsa, para policiar mais esse consumo maior, né? A gente tem um problema muito sério hoje em dia com as crianças. As crianças estão crescendo sem tomar água. É porque elas estão tomando bebidas industrializadas, refrigerantes, enfim. Verdade. Ela tem casa que não tem aquela jarra de água que, né, na nossa casa, normalmente, nossas mães colocavam aquela jarra de água dentro da geladeira, assim. Tem casas que a água tá lá jogada, às vezes nem tem, né? Isso é muito comum hoje em dia. Então, cada vez mais tem que se policiar nessa questão. Exatamente essa questão. Para quem não gosta muito de tomar água, não tem esse hábito, né, na verdade, doutora, nesse ponto, o que fazer? Talvez taca a garrafinha é a melhor estratégia mesmo, ou tem outras alternativas que a gente pode acabar indicando? Eu acho a garrafinha ótima, assim, sabe? Claro que tem toda essa questão, por exemplo, de horários também. Eu acho bem interessante, assim. Tem pacientes que eu tenho que colocar o horário de tomar água, porque ele não toma de jeito nenhum. E daí, junto do plano alimentar, a gente bota tomar água, tantos ml tal hora. Daí tu faz uma soma, mais ou menos, vai dar tanto se ele tomar aquilo tudo, sabe? Então, depende muito do grau de educação, de disciplinaridade que cada pessoa vai ter, né? Mas a gente vai ter que reeducar ela de alguma forma, assim, tá? Algumas pessoas não conseguem tomar 100% água durante o dia, daí a gente ajuda com água de coco, né? Só que daí, Marielle, mas daí a água de coco é industrializada, tem conservante, porque é difícil a gente ter água do coco aqui verdade. no sul, né? Então tem toda essa questão, a água é água, né? Não tem muito, eu digo assim, nada se compara a ela, né? É verdade. E assim, ó, tem muita gente que confunde também alguns refrigerantes com água, né? Como assim?
Tem uma marca de refrigerante que o nome é de água, né? E tem muita gente que acha que aquilo é uma água com gás saborizada. Não é, tá, gente? Aquilo é refrigerante puro. Só que um refrigerante com 0 caloria, que ele não é adicionado de açúcar. Mas é um refrigerante, com um pouco menos de gás, mas é um refrigerante. Muita gente chega com essa dúvida. Ah, não é água com gás aquilo? Não, não é água com gás. É completamente diferente, tá? Ele tem todos os adoçantes, ele tem todos os conservantes, todos os acidulantes que geralmente um refrigerante comum tem. Tá? Não faz tão mal quanto. Tão mal quanto. Então, as pessoas confundem demais isso, assim. Às vezes a gente fica até meio, poxa, tá tomando direto, achando, né? O marketing foi tão forte da indústria que a pessoa acaba se confundindo mesmo, tá? Mas não, aquilo não é água não, tá? Então tem que ficar atento ao que tá bebendo aí. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta, o nosso tema de hoje é alimentação no verão e estamos recebendo a doutora Marielle, que está tirando todas as nossas dúvidas. Doutora, a gente foi para o intervalo falando da água, né, em si. Queria agora vir num ponto que às vezes as pessoas acabam se confundindo também, assim como a água com gás, que é um refrigerante, né? Uhum. Doutora, nesse ponto, suco de caixinha, que muitas vezes é dito como natural. É um problema? Assim, é um problema grave, tá? Hoje em dia, não sei se você já deve ter reparado, né? Que a indústria do suco de caixinha cresceu muito, né? Antigamente tinha 1, 2 marcas nas prateleiras, né? A gente até comprava porque era uma forma legal de tirar o refrigerante, né? Só que nos últimos anos eles vieram lotados de açúcar, cresceu demais. O valor começou a baixar demais, o valor disso, porque antigamente era bem mais caro comprar um suco de caixinha. Hoje em dia a gente compra por um valor mais barato que comprar 1 quilo de fruta para fazer o suco, né? Então, o que acontece? Veio cheio de açúcar, né? Porque normalmente a fruta não é a fruta da época, ela não é tão adocicada, né? Ela é colhida muito antes. Então tem que colocar o quê, né? Água, fruta, acidulantes para poder, vida de prateleira, aguentar bastante, bem firme, né? E açúcar, tá? Então, o problema dos sucos de caixinha hoje, claro, tirando toda a história dos conservantes, toda a história disso que a gente já sabe, assim, né? Que também tem nos refrigerantes, a questão do açúcar, né? Tem demais hoje em dia, assim, né? Então, a gente acabou parando de indicar essa imensidão, né? Ele que meio que tá equivalente, tá a mesma coisa que consumir refrigerante, assim. Então, normalmente a gente pede para tirar. E daí muitas, às vezes, mães, né, ou o pessoal de casa pergunta, poxa, mas eu não tenho tempo de fazer suco natural de fruta, né? O que eu faço, né? Normalmente eu indico. Ou, de repente, fazer sucos mais fáceis. Não precisa fazer o suco de laranja, que demora mais tempo, que é mais puro. Um suco de limão, que geralmente tem aquele espremedorzinho mais fácil em casa. Ou fazer um suco mais que não precisa, requer equipamentos, né? Ou, de repente, tá usando as polpas de fruta. São bem interessantes. Opção, né? Eu acho uma boa opção, assim. Principalmente para quem não tem muito tempo de comprar fruta em casa, mora sozinho, às vezes, né? É uma coisa rápida. Eu acho bem interessante, assim. Mas também tem algumas versões hoje de sucos no mercado vindo sem açúcar, sem conservantes, mais naturais, prensados a frio, que a gente diz. Esses sucos, geralmente, eles conservam o valor nutricional de vitaminas e minerais da fruta. É bem interessante também. Eles vêm mais puros também, né? Sem açúcar, enfim. Tem uma versão de sucos hoje em dia vindo bem interessantes, assim. Então tem inovação por aí. Tem muita coisa boa, assim. Só que, claro, né, toda essa inovação, essa tecnologia empregada, ela custa caro, né? Então esses sucos, obviamente, vão ser mais caros, né? Mas também a gente tem um péssimo hábito, eu costumo dizer que a gente é mal acostumado, a gente quer tomar toda hora. Eu acho que a gente pode guardar para situações, né? Por exemplo, aquele lanche final de tarde, tomar com suco. Almoço, janta, toma com água, né? Então a gente pode ponderar o uso também, né? Economizar o uso e não sair desenfreadamente tomando tudo e comprando milhares de suco para poder tomar toda hora. Né? Lembrando que tem caloria também, por conta da fruta, né? Tem que controlar. Então tem toda essa questão. Agora a questão das vitaminas, elas também são favoráveis para o verão? Tu diz batidas de fruta? Sim. Sim.
aqui no sul a gente fala muito batida, né? Mais pro norte do estado eles falam mais vitaminas, mas aqui eles reconhecem muito por batida de fruta, né? Sim. São super recomendáveis, né? Hoje em dia tem uma leva de batidas, receitinhas, assim, que a gente dá, não só com leite, né? Pela digestibilidade do leite, às vezes que ocorre um pouquinho mais devagar, mas batidas feitas com água de coco, com água gelada, às vezes até com água com gás. Então, tem uma série de receitinhas que a gente acaba colocando para o paciente para ele ter mais opções, assim, mas super vale. Aquelas pessoas, por exemplo, organa que não come nada de fruta, é aquela pessoa que eu vou colocar umas 3 vitaminas por dia, batida por dia, assim. Porque normalmente é um meio da gente colocar fruta para a pessoa, né? Porque ela não come nunca, né? Então, é um meio que a gente começar devagarinho, ela experimentando o gosto, ver como faz bem para ela, né? Funcionamento do corpo, tudo isso. Agora falando um pouquinho sobre as sobremesas. Aquelas pessoas que não conseguem tirar a sobremesa, né? Pular ali o almoço sem comer aquele docinho. Tem alguma substituição que dá para fazer também? Quem sabe diminuir um pouco as calorias? Dá sim. Tem muita coisa legal hoje em dia. Assim, dá tanto pra gente fazer sorvete. Hoje em dia, sorvete entre aspas, assim, né? Não é bem o sorvete com aquela gordura, quantidade de açúcar, né? Mas dá pra gente estar fazendo, por exemplo, com frutas congeladas, com frutas batidas no liquidificador, com iogurte super gelado, assim, que ficam sobremesas bem legais, né? Que são os frozens, assim, de verão, que a gente ensina muito o paciente a fazer e que é gostoso, substitui esse paladar. Tem muita coisa legal hoje em dia de chocolates, de sobremesas, por exemplo, completamente sem açúcares, né? Para as intolerâncias também alimentares também tem. Então, assim, tem muita coisa hoje em dia. Tu não precisa mais comer necessariamente o açúcar branco, sabe? O açúcar de mesa, para tu estar satisfazendo essa vontade de doce, assim, sabe? E vale trocar, quem sabe, o sorvete pelo picolé? Ele adianta ou não resolve muito? Adianta, não, resolve sim. O sorvete em si, ele é feito de açúcar e gordura hidrogenada. Aquele sorvete que a gente está acostumado a comer desde pequeno, né? Normalmente, o picolé, ele é feito só de fruta, água e açúcar, né? O picolé de fruta, né? Então, a questão calórica baixa bastante, assim, né? Mas não dá para ficar comendo picolé de fruta achando que é super inofensivo, que ele tem açúcar, né? A não ser que seja um picolé feito de uma forma diferente. Tem algumas sorveterias hoje em dia pela cidade, aqui na nossa região a gente vê, que tem muitos sorvetes e picolés interessantes, que são feitos só da fruta. Tipo as geleias que a gente vê, algumas geleias no mercado que são feitas só com fruta, assim. São bem legais. Vale a pena experimentar, assim, que a pessoa acha que só aquele sorvete do mercado é legal, ou só aqueles antigos que a gente comia é legal. Não, tem muita coisa boa, assim, que substitui muito bem o doce. Quem consegue, quem gosta de frutas principalmente, que queira substituir a sobremesa por uma fruta, também tá válido? Super válido, né? Eu sou meio fã de colocar, né? Tu sabe disso, né? Tu foi uma vez lá no consultório. De colocar fruta de sobremesa. Eu acho ele um ótimo digestivo, assim, sabe? Principalmente, às vezes, quem come um pouco mais de carne do que deveria, quem come um pouquinho mais de feijão do que deveria. É um bom digestivo aí para passar a tarde bem, né? Só tem que cuidar com a quantidade que vai comer, né? Que tipo de fruta vai comer nesse horário, né? Então, é só nessa questão, mas eu super recomendo. E falando agora em questão do verão, o que deve tomar cuidado? Quais os alimentos que a gente deve evitar nesse momento? Tá. Normalmente sempre coisas mais pesadas, né? Claro que no verão geralmente tem aquela feijoada de sábado. No carnaval a gente vê muito isso, né? Aquela feijoada que o pessoal faz, aquela churrascada que o pessoal faz. Maneirar, né, gente? Tipo, não vai deixar de ir na festa, não vai deixar de participar, mas tem que maneirar. São comidas mais pesadas. No verão, demoram mais para digerir mesmo, né? Que o corpo tá mais cansado, o corpo tá mais preguiçoso, digamos assim. Tá gastando energia para outras coisas, ele demora um pouco mais a digestão mesmo. Então, evitar coisas muito pesadas, no sentido de muito gordura, muito açúcar, né? E tomar muito líquido, tá? Para ajudar nessa digestão que o corpo vai precisar, vai querer isso. E falando nessas festas que tem aí, tanto de final de ano como também de começo de ano. Nesse momento, o que a gente deve... quais são as dicas que dá para dar, assim, para se botar o pé no freio, vamos dizer assim, então, né? Dá tempo ainda de a gente se cuidar e até mais ou menos no dia 24 aí, né? Que geralmente à noite o pessoal celebra, se reúne com a família, faz uma comidinha diferente, tem aquela sobremesa diferente. Eu acho que puxa mesmo o freio, né? Se cuida para valer ali até esse dia. Depois no dia 24 até o dia 1º, a comilança vai ser um pouquinho maior, né? Porque geralmente o pessoal não faz só isso no dia 24 e no dia 25, faz a semana toda.
que quase todo mundo pega folga, quase todo mundo viaja, vai visitar os parentes, familiares, enfim. Tem que, a recomendação que a gente dá é se cuidar até esse dia, né? E depois, nos dias posteriores a isso, por exemplo, dia 26, né? Depois do Natal, ou no dia 2, né? Depois de toda aquela festa de Ano Novo, botar alimentos, por exemplo, que a gente diz que são mais o quê? Energéticos para o organismo, desintoxicantes para o organismo, né? Beber muito líquido, comer muita fruta, muito suco, tá? Que vale muito a pena, ajuda muito esse processo. A gente vai tocar nesse assunto, mas é no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta, o tema de hoje é a alimentação no verão. Bom, doutora, continuando o nosso bate-papo aqui, queria saber sobre os alimentos industrializados, né? Até onde a gente tem que ir com o pezinho atrás, né? Tu diz industrializados, produtos prontos ou qualquer deles? Principalmente os prontos. Hoje em dia tá tudo muito fácil. Todo mundo quer pegar a comida, seja lasanha, seja pizza, quer tudo prontinho ali. Teve uma época, Morgana, que foi um boom dos congelados, assim, né? Nossa, foi uma revolução, porque daí todo mundo saiu para trabalhar, inclusive as mulheres, né? E daí veio os produtos congelados, que é muito fácil, coloca no micro-ondas, coloca no forno, enfim, né? Até criança faz hoje, né? Só que hoje em dia também veio uma leva aí de produtos, por exemplo, industrializados, que não são só congelados, né? Que eles são mais práticos ainda, não precisa nem esperar descongelar, né? Eles são mais rápidos feitos ainda, né? Qualquer produto industrializado, eles precisam de tempo de prateleira, né? Dificilmente um fornecedor vai fazer um produto que ele vai durar 1, 2 dias na prateleira. Só alguns casos que a gente vai encontrar que são produtos daí realmente mais saudáveis, que não tem esses conservantes, né? Porque, na verdade, qual é o problema do conservante, né? A gente não sabe o que vai dar lá na frente. São a mesma coisa dos transgênicos, as mesmas coisas dos pesticidas, dos alimentos não orgânicos, né? O nosso medo e daí? A gente está consumindo tudo isso e isso vai parar onde, né? Que problema será? Será que a gente não está dando problema e a gente não sabe que é disso, né? Então, na dúvida, vamos tirar e vamos prevenir. A gente já sabe que bem não faz, certo? Então, assim, o problema de tu consumir só industrializado é essa questão dos conservantes. Hoje em dia, o sal é um conservante super utilizado, o glutamato monossódico, que é a pior espécie para salgar e para conservar os alimentos, a gente sabe já disso, tem milhões de estudos afirmando isso, e a gente consome tudo isso o tempo todo, pela praticidade, né? Muitas vezes na correria do dia a dia, a gente abre uma lata, abre um vidro, né? Tira alguma coisa rápido, né? Tá vindo comida hoje em dia até meio já em pó, né? Esses dias eu vi, assim, eu tava lendo uma reportagem, tava lendo um estudo sobre que o futuro seria comidas em cápsulas, assim, né? Em pó. Eu fiquei doida, né? Eu falei, não é possível, né? Imagina tu pegar uma beterraba e comer o pó da beterraba, né? Eu falei, não tem nem graça isso, né? Eu não sei se isso realmente um dia vai... Mas tem muita gente, às vezes... Esperamos que não. Esperamos que não, mas tem muita gente, assim, que gostaria que fosse assim pela praticidade, sabe? E isso me assusta um pouco, sabe? Bastante, na verdade, por essa questão desenfreada, assim... Porque a gente acaba não tendo mais tempo para fazer, né? A gente vê hoje em dia, assim, por exemplo, o alimento que a gente sempre consumiu, por exemplo, no dia a dia do brasileiro, é o feijão com arroz, certo? Sim. Olha, se eu fizer uma estatística no meu consultório, por exemplo, hoje a gente já vê trabalhos também dando esse resultado, assim, 35% a 40% das pessoas consomem feijão e arroz todos os dias. O restante das pessoas consome outras coisas muito mais práticas, assim. Por quê? Feijão dá trabalho. Botar a cozinhar, botar de molho e isso, esperar e ficar cuidando para cozinhar. Sabe aquela história toda? Então as pessoas param de fazer, né? Então a gente acaba trocando isso por outras coisas. E não deve, né?
E não deve, tipo, a gente acaba trocando sempre, né? Esse é o problema maior, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que deixaram para a última hora e querem ter o corpo dos sonhos pro verão, né? A gente sabe que isso não é possível, mas o que dá para fazer para quem sabe dar uma amenizada na situação e tentar se reeducar, na verdade, Sim. né? Eu acho assim, ó, primeira coisa, procura um profissional legal, um nutricionista, procura um educador físico, né? Tem que ter as duas coisas. Não adianta eu dizer só para fazer alimentação saudável, né? Para quem quer pro verão, né, que a gente tá quase na cara do gol aí, tem que procurar as duas coisas, alimentação saudável e atividade. Eu sempre falo isso o ano inteiro, mas agora não tem como escapar disso, né? Uma coisa que quer um resultado rápido, alguma coisa que vai aparecer, tem que ter essas duas coisas, tá? Normalmente, assim, alimentação, a gente não vai fazer dietas doidas, tirar milhões de coisas da pessoa, deixar a pessoa a água e, né, e maçã o dia todo só para a pessoa conseguir o corpo dos sonhos para 15 dias, desfilar nas férias ou 20 dias, né? Nenhum profissional, por exemplo, com responsabilidade ética faz isso, assim, com certeza. tá? A gente vai instruir a pessoa, assim, né? Para que ela tenha uma alimentação saudável com todos esses quesitos que a gente vem falando, assim, sabe? Consumir frutas, consumir verduras, né? Que a grande maioria das pessoas não consomem. Então, assim, ó, qualquer mudança que ela tiver em 10 dias, vamos dar um exemplo assim, né? Ela vai ver um resultado interessante, porque a grande maioria das pessoas não consomem essas coisas, os integrais, enfim, tudo isso. Tirar muita comida pronta, tirar muito lanches rápidos, né? Então, ela já vai conseguir um resultado em 10 dias super interessante, assim. Não vai ficar com o corpo dos sonhos, que nem a gente falou, né? Que o corpo dos sonhos não é de uma hora para outra, assim, né? E tem que saber dosar muito também essa questão, ver o que a pessoa está buscando, né? Às vezes ela está se apoiando numa felicidade, numa tristeza, enfim, no corpo dos sonhos. Então isso é extremamente importante que o profissional capture isso, assim, né? Porque isso, às vezes, pode se tornar uma doença, pode se tornar aí e evoluir para coisas piores aí, né? Verdade, tem que ter toda a atenção. Uhum. Agora, falando em questão, a gente estava citando antes, a alimentação pesada, final de ano, come um pouquinho mais. Nesses casos, muito se fala também sobre o suco detox, suco verde, enfim, como preferir chamar, porque nome já deram vários, né, doutora? Vários, né? Até saiu no programa, acho que foi no Fantástico, saiu um tempo atrás, né, sobre o que eram essas comidas detox, será que realmente fazia isso? Porque a ideia, a palavra detox é o quê, né? Vamos desintoxicar esse organismo, né? Na verdade, os sucos verdes, que daí vem um monte de aliados dele, não tem só o verde, tem o vermelho, tem o rosa, tem o laranja, enfim. Mas o suco verde ficou tão famoso, por quê? Ele vai só ingredientes bons, né? Coisas que as pessoas não comem, né? Ele vai couve em folha, que é maravilhosa, é um ótimo digestivo, é um ótimo legume com muita vitamina B12, zinco, ferro, ácido fólico, enfim, é super completa. Então, assim, o que acontece? A pessoa tomava aquele suco que vinha com laranja, que vinha com limão, que vinha com abacaxi, ela sentia o quê? Ai, super bem, né? Forte, fortificada. Então, criou-se um mito, na verdade, em cima disso, né? Ai, meu suco detox de manhã, porque sem ele eu não consigo emagrecer, sem ele eu não consigo me sentir bem. Por quê? Porque ele só tem alimentos, ele só tem ingredientes interessantes, né? Coisas que as pessoas não consomem. Muitos deles vai maçã junto, que é um ótimo digestivo. Vai o gengibre. Coisa que eu fiquei super feliz, porque eu acho que nunca se vendeu tanto gengibre na vida, né? No mercado, eu me lembro que a gente não via gengibre para vender. Eu comprava gengibre, por exemplo, lá no cantinho, numa cestinha, né, no mercado, que tinha 10 gengibres. Hoje em dia tu vê, né, ali junto com o tomate, ali junto, porque as pessoas estão consumindo demais no suco. Que isso é ótimo, tá? É um alimento super digestivo, um alimento termogênico natural. Então, por isso que as pessoas começaram a aliar esse suco como um desintoxicante mesmo. Uma questão de mais saúde, mais prazer, mais vitalidade, enfim, tudo isso. Bom, doutora, o tempo passa muito rápido. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu deixo esse espaço aberto para fazer suas considerações finais. Na verdade, tinha um monte de coisa que dá para falar, né, Morgana? Eu vi que tu tinha uma lista aí imensa, assim. Na verdade, eu quero mais que as pessoas tenham consciência disso, né? Que as pessoas não procurem, né? Não é porque eu sou nutricionista que eu vou falar para as pessoas procurarem o tempo todo a nutricionista. Não, mas não procure o profissional só pensando em perda de peso, né? Mas procurem esse profissional pensando
pensando realmente na questão de qualidade de vida, né? Trazer, a gente vê o feedback das pessoas depois que começa a melhorar, né? Talvez a nutrição não vá curar as doenças que a pessoa está tendo na hora, né? Mas ela é ótima prevenção para vários aparecimentos delas, viu? Então, assim, não é só a pessoa que está com excesso de peso que tem que procurar o profissional e nem atividade física. A pessoa tem que procurar porque ela precisa se alimentar bem. Até a pessoa mais magrinha que tiver, o tal do o falso magro ou magro de ruim, tem que procurar também um profissional para poder começar a se alimentar melhor. Vida saudável é tudo, né? Eu acho, eu sou suspeita em falar, mas eu acho que é imprescindível, assim. Com certeza. Muito obrigada, doutora. Obrigada também, obrigada pelo convite. Vamos lá com o nosso momento de reflexão? Clamarei a Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Salmo 57, versículo 2. O Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.